Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Gione, o seu host, e hoje a gente tá reunido pra falar sobre um dos possíveis mega hits, eu diria, né? E aí, pessoal, aqui é o Dude e hoje nós estamos pra falar de mais um sucesso do famosíssimo Makoto Shinkai, não é mesmo, Patrick? Sucesso pra vocês, né? Aqui é o Patrick. Não. E vamos falar desse filme aí. E hoje temos a participação inédita de mais um novo convidado, que de novo na cúpula não tem nada, mas já tá aí com a gente faz um tempo, né? Então se apresente, por favor, jovem gafanhoto, caçula. E aí, meu nome é o Ellerson e eu fiquei pensando em uma entrada triunfal pra minha primeira participação, mas eu acabei não pensando em nada, então, oi, pessoal. Isso aí, velho. Essa é a clássica. Quando o cara esquece, o cara fala que esqueceu. Na verdade é uma entrada bem modesta, o André. Sim, isso aí é entrar modestamente. Humildade é meu Em sobrenome. off o cara tá ofendendo todo mundo, dois pés na cara, mas aí na hora do cast esquece a frase, né? Isso aí, velho. Não, mas eu até eu fiquei curioso já com a colocação, porque... Só uma observação, Patrick. Sucesso a gente não discute. Eu sei, eu só tô zoando com vocês porque eu sei que é o único que não foi. Se tu gostou é outros 500, mas que o bagulho rendeu milhões de dólares, rendeu, né? Então, a gente vai falar hoje sobre Tenki no Ko, ou Weathering with You, ou O Tempo Contigo, ou enfim, é um novo filme do Makoto Shinkai, que é o autor-diretor, né, de Kimi no Na wa, Your Name, que foi um grande mega hit aí, né, o último grande mega hit de filme, de anime aí. E eu tô muito curioso mesmo pra saber a opinião de vocês, porque pela entrada já deu pra perceber que não tá unânime o negócio. É verdade. Só tô esperando o momento que eu vou dizer, Patrick, eu discordo, e eu vou contra-argumentar em cima. Tem que ter bom argumento aí. Ai, cara, eu queria começar, na verdade, né, já colocando pra vocês lançando aqui, né, um breve, assim, disclaimer. Foi possível pra vocês assistir e não comparar com Kimi no Na wa? Foi o Your Name, assim? Vocês conseguiram fazer esse discernimento, assim? Ou vocês automaticamente lembravam dele ao longo da assistida? Eu tava até comentando com o Ellerson antes de a gente começar a gravação, enquanto não tinha chegado ainda, que o Makoto Shinkai, ele é um cara que... Não vou dizer que ele é um gênio, mas ele é muito esperto, no meu ponto de vista. Por quê? Porque ele usa muito a trama de romance como uma camada pra mostrar outras camadas, sabe? Então, a gente pode se assemelhar ao Kimi no Na wa por ter um garoto e uma garota numa relação ali de romance, mas tem muitas outras camadas em cima que a gente, às vezes, não é perceptível à primeira vista. Né, Patrick? Que filha da mãe! Mas assim, é perceptível tudo que ele quer passar. É bem claro até pra quem tá vendo. Pode ser que algumas coisas tu tem que prestar um pouco mais atenção, porque não é algo que os próprios personagens estão falando isso pra gente, mas respondendo a pergunta do André, eu consegui ver muita semelhança com relação à cidade onde se passa, né? Que é basicamente a mesma brincadeira. A parte sobrenatural também faz um paralelo bem interessante com alguns problemas que a gente tem na sociedade. E a parte do romance, né? Não tem como não fazer essa ligação. E tem uma paradinha interessante que o André perguntou, e respondendo a pergunta do André antes de continuar, sim, teve alguns momentos que eu fiz essa comparação. E se eu não estou equivocado, eu acho que tem um momento na história que tem os personagens de Your Name, mas eu não tenho tanta certeza. Não, tem sim. Tem, Dois né? momentos, inclusive. Sim, Aparece então. os dois. Tanto a Mitsuha e o outro cara que eu não lembro o nome. Então não tava louco. Então realmente tem. E o lance da comparação é que a fins de comparação pra você, parece, é igual, beleza, só que eu não concordo tanto com a ideia, eu acho que a gente pode até entrar isso, colocar em pauta mais pra frente, não sei, mas a ideia de comparação pra você colocar uma obra em detrimento de outra. Essa é boa, mas não se compara com Your Name. Eu acho que tira todo o mérito ou que o cara quer fazer com essa nova obra. Então, assim, tem a comparação, sim, mas cada um tem o seu mérito por seu tempo e por seus gêneros, né? Suas ideias.
Bom, então, só antes de a gente aprofundar nessa discussão, que eu tô tão animado pra entrar, eu acho que é bom a gente passar só um parecer geral sobre o Weathering With You. Eu vou ficar variando, tá? Assim como a gente fez lá no Silent Voice, que a gente chamou de várias coisas aqui, eu vou ficar trocando também. Mas o Weathering With You, ele foi uma obra, assim, que até brinquei no começo, que o sucesso é inquestionável, porque... Cara, ele ganhou o melhor prêmio, né? Ele ganhou, aliás, melhor prêmio. Ele ganhou o prêmio de melhor animação do ano de 2019 lá no Japão. Ele ficou em 6º lugar no ranking de animações de maior bilheteria do Japão. E ele foi uma das indicações japonesas para o Oscar, né? De filme animado e tal. Então ele não foi pro Oscar, mas ele foi uma das indicações, né? E essa produção, ela a gente já deixou claro, mas é uma produção por parte do Makoto Shinkai, né? Então o grande diretor aí, um grande nome, talvez um dos diretores mais famosos mundialmente falando aí, da indústria de animes, né? Filmes, animes e tal. E a produtora é a Comics Wave Films. E eu confesso que eu não sei se é um estúdio, né? Se a Comics Wave Films é uma produtora que engloba várias áreas da produção de um anime, ou se ela é o estúdio, tá? Então, se alguém tiver pra complementar, mas é isso aí. E esse filme, ele estreou em 2019, tá? Então é bom ficar claro, a gente já tá aqui no final de 2020. Ele veio pro Brasil, tá? Ironicamente, ele veio recentemente, quem trouxe foi a rede Cinépolis? Aqui na nossa cidade não tem, mas é isso aí. É, só em capital, né? Exclusivamente pra capitais, basicamente. Ela trouxe pra cá, dublado e tal, então foi bem show. E, cara... Em termos de bilheteria, ele não passou Your Name, só que ainda assim a margem de lucro atingida é inquestionavelmente um novo mega hit aí, né? E agora eu quero passar a palavra pro Dude, porque segundo ele tem algumas coisinhas pra falar sobre o Makoto Shinkai. Por onde eu quero começar? Esse filme, na minha opinião, obviamente Makoto Shinkai, um gênio. Eu curto muito essa parada que ele faz de trabalhar a questão juvenil como uma camada e trabalhar outras questões sociais em cima. E em específico... Eu já queria entrar falando sobre alguns aspectos técnicos do filme que, cara, vou dizer que quase ninguém sabe, porque eu pesquisei um pouco a fundo, li em alguns Reddits gringos e tal sobre o filme, que eu gosto de pesquisar muito, muito lá fora, porque o pessoal discute muito mais lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, que não tem tanto esse hábito de discutir em fórum, né? O Tempo com Você, do Makoto Shinkai, ele é não é pouco, é muito baseado num livro que foi publicado em 1951, chamado de O Apanhador no Campo de Centeio. Oh, meu Deus. Que é um eu não sei se eu posso chamar de best-seller, mas ele já tem mais de 77 milhões de cópias vendidas no mundo. E o que é o Apanhador no Campo de Centeio? Ele é a representação definitiva, né, da juventude na literatura lá por 1950, né? Mas hoje ele tem como foco também influenciar a maneira que a gente enxerga ou que a gente capta a juventude no mundo. Então, só pra dar um resuminho básico do que é o Apanhador no Campo de Centeio, ele tem como protagonista o Holden, né? Que é um jovem de 16 anos. Olha a semelhança. Um jovem de 16 anos que resolve abandonar o interior onde estuda após ser reprovado em quase todas as matérias. Porém, antes de enfrentar o sermão dos pais, ele vai atrás de um antigo professor ou de uma ex-namorada em Nova York. Tipo, ele foge das obrigações dele como jovem e vai pra uma cidade onde tá super em desenvolvimento, onde, tipo, tem muitas mudanças acontecendo. A gente meio que faz esse paralelo com o filme que a gente tem um protagonista que sai do local onde não é mostrado pra cidade grande, onde tem vários problemas sociais ocorrendo. Então, tipo, ele meio que trabalha muito nisso, né? E uma coisa bem interessante é que tem uma cena do filme que mostra um livro que o protagonista tá lendo. E qual é o nome desse livro? O Pequeno Príncipe. O Apanhador no Campo de Centeio. Pequeno Príncipe, velho. Como vai ser o Pequeno Príncipe? Uma surra histórica que o André faz isso. O Makoto Shinkai, ele tá meio que fazendo um paralelo com a questão do que Nova York viveu na questão da visão do jovem. Porque hoje em dia a gente tem uma visão de jovens no Japão com muita pressão, sabe? Mas o Japão tem um dos maiores índices de suicídio e meio que esse filme serviu pra mostrar um pouco desse lado, pra gente ter uma percepção diferente, a visão que a gente tem, tipo, dos jovens, sabe? Mas eu me empolguei tanto aqui que a gente acabou atropelando um pouco a questão da sinopse do filme, Ixi, né? é verdade. Que eu ia até convidar o Ellerson, que é nosso convidado, pra trazer a sinopse pro pessoal se situar mais um pouco do filme, do que a gente realmente tá falando. Beleza, então vamos lá. Do que se trata, né, pra você ter um pouquinho mais de noção do que você vai encontrar ao assistir este filme, beleza? Durante o verão de seu primeiro ano de ensino médio, Hodaka foge da sua pacata ilha natal para Tóquio, somente para se ver pressionado até seus limites financeiros e pessoais. O tempo estava sempre nublado e chuvoso, meio que sugerindo que seu futuro fosse um fracasso. Mas finalmente consegue encontrar trabalho como escritor para uma misteriosa revista de ocultismo. Isso aqui é minha área, hein? Escritor,
Um dia... Ocultismo? Não, escritor, pô. Filha da mãe. Um dia, Hodak casualmente encontra Hina, uma garota com personalidade forte que possui uma estranha e bela habilidade, o poder para parar a chuva e limpar o céu. Olha só, então... Que isso. Traduzindo, basicamente é uma história de dois jovens, como o Dude falou, né? No conto do centeio ali, que é o centelho, O sei lá. apanhador no campo de centeio. Então, conta a história de jovens, né? E o Hodaka, ele tá saindo da cidade natal dele, indo pra Tóquio tentar a vida. Basicamente é isso que tá acontecendo, só que logo chegando lá, ele já sofre um primeiro baque, né? Eu não sei o que ele achava que ia ser, mesmo porque eu acho que até a falta do motivo dele fazer isso pesou um pouco na construção do personagem pra mim, mas ele tá fugindo, ok. E ele chega nessa cidade, ele já começa a comer lixo, né? Como o PH lá do Animes Overdrive usou pra descrever o termo lá, né? E cara, ele chega se ferrando mesmo lá na cidade. E isso a gente já entra um pouco nas primeiras impressões, né? Todo esse começo de Tenki no Ko, que envolve essa chegada do Hodaka, esse encontro com esse cara que trabalha com essa revista, e até essa introdução a esse misticismo aí que envolve a Hina, né, que é a menina ali que faz um par romântico com ele. E eu queria começar então contigo, Patrick, que tá bem quietinho ainda, não tá? Eu tô só ouvindo. Tá bem por trás. Tá reunindo Eu quero os ouvir argumentos. de ti, cara, o que tu achou desses primeiros momentos, assim, porque... Evidentemente, tu já não achou tão ok o filme, mas o começo também já começou meio com o pé esquerdo pra ti? Começo é um momento de descoberta, então tu tá sempre curioso pra saber o que tá acontecendo, quais são os motivos, e tu fica na esperança de que em algum momento aquilo vai ser apresentado pra ti, né? Com relação ao personagem, sim, o Hadoka, O Hodaka? O Hodaka. Hadouken. O Hadouken. Eu gostei bastante de como ele entrou nesse mundo, assim, tipo, ficou muito claro, né, que ele fugiu de um lugar e ele tá indo de uma cidade rural pra uma cidade grande. Ao longo do filme, eu não sei nem se é só a introdução, faltou bastante explicação sobre as pessoas, assim, sobre os personagens. A própria Hina tem muito mais backstory do que o do Hodaka. Hodaka. Eu não vou conseguir decorar o nome dele, Eu sinto que ele cara. tá fazendo de propósito, ele tá desdenhando o personagem. Ele tá desdenhando o personagem, é isso aí, velho. Mas assim, eu acho que é isso. Tipo, parece que foi tudo muito ok acontecer tudo aquilo. Tá legal que aconteceu o perrengue, né? Que eu acho que aconteceria com qualquer pessoa que fizesse esse tipo de coisa. Mas depois começou um pouco o Deus Ex Machina pra todo lado. Cara, assim, ó, as primeiras impressões que eu tive foram muito mistério, né? Como o Patrick falou, tu não conhece muita coisa, mas eu não sei se foi por causa de Sem Tempo ou se realmente era pra, tipo, fazer um personagem que qualquer pessoa pode se encaixar, sabe? Que ele meio que, tu não sabe o passado do protagonista, tu sabe que ele tá fugindo de alguma coisa, de algum problema, sabe? E ele se colocou naquela situação como uma maneira de solução de algum, sei lá, de uma briga familiar, ou talvez ele quer mudança na vida dele, sabe? Então, eu não sei se foi falta de tempo ou talvez foi realmente porque é pra ser assim, sabe? Bom, eu realmente não... Eu discordo completamente dos dois. Eu acho que não faz sentido nenhum a gente apontar que faltou alguma coisa nesse começo, porque se faltou explicação é porque o resto do filme não deu, sabe? Eu acho que o filme ele não precisa ter uma cronologia realmente expositiva, assim, que é onde a gente começa na casa do Hodaka, ele tendo problemas familiares, e depois a gente vai acompanhando ele nessa fuga dele da cidade dele. Eu acho que o jeito que o filme começa é muito mais interessante, porque ele começa justamente levantando esse mistério. E por que eu tô falando isso? Porque eu perguntei pra vocês sobre as primeiras impressões, né? Uhum. Então, se depois não teve explicação, ok, aí é um problema mesmo. Mas nesse momento, eu acho que a estrutura narrativa do filme ela é muito bem sucedida, assim. Ela, pra mim, pelo menos, ela me prendeu muito. Claro, eu não consegui compactuar com ele, porque crianças fugindo de casa, né? Então, eu já tenho uma idadezinha aí, né? Pra achar isso besteira. Mas, de qualquer jeito, a gente quer acompanhar essa jornada dele, a gente vê que tem uma coisa ou outra acontecendo ali e tá encaminhando pra algo meio místico, né? Que o Makoto Shinkai traz essa pegada pra gente, né? Ele introduz isso bem lentamente, talvez até lentamente demais, né? Porque a gente tem uma virada bem grande no filme, porque o começo é muito nessa parte de jornal, né? A gente até tem aquele trecho, acho que é entre os 20 e 30 minutos de filme, que vai passando, né? O dia a dia dele trabalhando e tal. Como eu fui ver o filme, cara, eu confesso que eu achei que ia ficar por isso, tá? Eu sabia que tinha um lance místico ali, mas eu não sabia que
que ia demorar um pouco pra entrar. Então, eu achei o começo dele bem interessante, porque eu queria saber como que ia chegar no lance místico, assim. Fora que o visual do filme impressiona muito no primeiro momento já, né? Então, é uma mega produção, afinal, né? O cara bate o olho já fica brilhando, né? Tu já fica, meu Deus, isso aqui tá muito lindo, né? E assim, por mais merda que o cara ache o filme, o cara vê até o final. Eu acho tão bonito que é, né? A ambientação muito bem feita. Nossa, é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Essa ideia da Tóquio cinzenta, né? Difícil e tal. E então, por isso que eu digo que eu discordo de vocês, que eu acho que o começo do filme, ele é muito bem sucedido no que ele quer passar, sabe? Que é a história do Hodaka, né? Tanto a sinopse bota a Hina como uma protagonista, mas sendo bem sincera, ela tá ali muito como uma ferramenta quase, né? Ela, assim, eu não quero ficar comparando com Your Name, né? A gente já entra nessa discussão. Mas em Your Name a gente realmente tem 2 protagonistas, né? Tomando decisões o tempo inteiro e tal. Lembrando que a gente já falou aqui que protagonismo é uma função de ação, né? Uma pessoa que toma decisões e tal. E a Hina, ela tá muito seguindo o fluxo ali, sabe? Tipo, ela não toma tantas decisões assim ao longo do filme. Ela fica meio secundária, eu diria. Então, se alguém tava esperando, né? Uma heroína como a Mitsuha, né? Que faz muita coisa lá em Your Name, pode ter ficado um pouco frustrado com a Hina, mesmo porque no começo do filme ela mal tem presença, né? Então, se lembrar bem aí do filme. O início, realmente, eu concordo contigo. Não vou dizer que eu discordo da galera, mas eu concordo principalmente contigo por entregar alguma coisa que é chamativa. Tu começa com uma coisa que você fica questionando até o final, por que disso, por que daquilo. Tem um ponto interessante, que é o próprio misticismo, que ao mesmo tempo que tu tem a ideia, isso é falácia, isso não é real, as pessoas não acreditam nisso, e ele começa a trabalhar pra uma revista que escreve sobre isso, ao mesmo tempo que não é real, é real. Então tu fica meio... E isso é muito interessante. E só pegando o gancho do que tu falou, a respeito da minha primeira impressão sobre a obra, e principalmente sobre a Hina, né, o nome dela, eu entendo o ponto do protagonismo, e realmente, de fato, vamos dizer que é isso que significa, né, o sentido terminológico e tudo mais. Só que por consenso de proeminência, eu considero bem mais a Hina do que o próprio Hodaka. Aí é só nesse ponto que eu discordo contigo, porque realmente o Hodaka é quem toma ação, ele tá na frente de tudo, mas a Hina, se não fosse pela Hina, ela é o fator determinante, entende? Ela é o que faz a engrenagem girar, porque se não fosse ela, tiraria, né? Continuaria a história mostrando que o Hodaka saiu de casa por problemas que a gente sabe lá o que é, tá tentando viver a vida em Tóquio e tudo mais, só que não teria o elemento chave, né? O elemento de mistério, de você entender o negócio por trás, que é o que realmente importa. Beleza, eu não sei o que é proeminência, mas a gente pode ir pro próximo bloco, não tem problema. Filho da mãe. Não, mas eu entendi o que tu quis dizer, eu entendi. Eu concordo contigo, ela realmente, ela tá ali, ela tá no núcleo principal, com certeza. E da minha análise, só que parece que foi muito uma história do Hodaka, sabe? Tipo, ele querendo... Sim. Claro que ela entra depois e vira sobre os dois, né? Mas é isso aí, eu acho que pra um momento, assim, inicial, eu acho que tá bem entendido já. Saindo um pouco, né, a gente entrando mais no segundo ato, eu diria, né, do filme aí, a gente começa a ter essa virada bastante aí pro misticismo, né, onde a gente começa a ter realmente aquele lance dela rezar pra limpar o céu, aquela coisa toda, e vem a ideia de empreendedor ali do Hodaka, né, pra fazer uma grana e tal. Stonks. Eles vão pra frente com isso, né? E o filme se desenvolve basicamente em cima disso, porque é isso que gera o grande problema do filme, que é aquele lance dela, entre aspas, desaparecer, possivelmente, né? E eu queria saber então de ti, Dude, o que tu achou disso, dessa parte do filme? Cara, eu acho que... É porque assim, quando eu falei sobre que ele discute problemas sociais atuais no Japão, um deles, que pelo menos pra mim ficou muito bem visível na primeira vez, e eu fiz um comparativo com os outros filmes, que é a dificuldade de relação entre as pessoas, sabe? Geralmente sempre tem alguma coisa, por exemplo, principalmente na metrópole, que dificulta a relação entre dois jovens, por exemplo, né? Isso é muito citado em 5 centímetros por segundo, isso é bem citado em Your Name, isso é citado de novo nesse outro filme dele. Só que de diferentes formas, né? No 5 centímetros por segundo é citado mais brutalmente, né? Explicitamente, né? E nesse filme, por exemplo, é citado de maneira mais mística, né? Da separação dos dois, sabe? Eu não sei se só fui eu que percebi isso, sabe? Fazendo um comparativo com os 3 filmes. Porque, como tu falou no começo do filme, tem uma pegada que é parecida dele, sabe? Ele tenta falar de jovens com jovens.
ele quer passar a mesma mensagem toda vez, só que de uma maneira diferente, tá ligado? Eu acho isso aí bacana, pelo menos. Vocês sentiram um pouco disso também, porque eu não consegui ter essa percepção. Porque pra mim o Rodoka, ele é... Rodaka! O cara tá de sacanagem, velho. Pra mim o Rodoka, ele é o personagem que... Tá, tô brincando. Vai ficar Rodoka, Patrick. Agora é Rodoka. Agora é Rodoka. Pra mim o personagem que a gente tá seguindo, tipo, ele é um adolescente sem muita experiência. Ele é um adolescente que veio do interior. Literalmente, né? E até os outros personagens brincam com ele. Ah, você ainda é um pouco criança, você é um pouco infantil. Então, justamente pela falta de experiência dele. Então, essa brincadeira de falta de contato, falta de comunicação é tranquilo pra quando tu pensa em uma criança. Ele não vai entender o todo da coisa. Ele vai entender só aquilo que ele tá vendo realmente. Por isso até que ele pensou ali sobre o tio e a sobrinha, esse tipo de coisa. Só que num contra-argumento, eu digo que esse filme serviu também pra gente ter para as pessoas terem uma visão diferente dos jovens, sabe? Porque ao mesmo tempo que tu falou isso, ele tomava conta da casa inteira, tá ligado? Ele parece ser muito mais maduro que os adultos dentro do filme. Ele era o estagiário, mano. Ele era o estagiário que fazia tudo, tá ligado? Literalmente. E os adultos não faziam praticamente nada. Mas era o trabalho dele. Por isso que ele cuidava. Tipo, ele é o trabalho dele, não era porque ele é super maduro. Antes de ele existir, a sobrinha fazia isso tudo. Eu acho que o ponto de maturidade que o Dude tá tentando defender aqui é mais pelo lance de... Ele é um cara, né? Então vamos pensar um pouco no Rodaka, né? Ele é um cara que ele fugiu de casa. Ok, a gente até basicamente o final do filme a gente não sabe por que ele fugiu de casa. E eu já falei e vou repetir, pra mim isso é um ponto muito negativo, porque é uma história sobre ele. Então eu tenho que entender ele, tá ligado? Na minha opinião, né? E não falar sobre isso, pra mim virou um problema, assim, com o passar do tempo. Mas enfim, pra entender um pouco melhor o personagem e as decisões dele, né? Mas ele tava lá, ele tava fudido, comendo lixo lá. E beleza, ele teve uma chance, Deus Ex Machina total, mas teve uma chance. Ele começou a trabalhar em cima dessa chance. E, cara, imagina você com 15, 16 anos, sabe? Eu não lembro agora, ele tem 16? 18? Eu não lembro agora. 16, né? Aí, imagina, tipo, eu com 16 anos, eu era uma planta, velho. Tá ligado? Tipo, tu ia fugir de casa e trabalhar e se manter, tipo, nessa pressão de tá fugindo e tal. Tanto que ele comete umas coisas muito loucas, né? Tipo, ele acha aquela arma, ele pega essa arma, ele chega a atirar essa arma, tá ligado? Então, tipo, mano, com 16 anos, cara, ele atirou uma arma. E ele errou sem querer. Então, olha o quão fudido o psicológico dessa pessoa tá, sabe? Tipo, por fora pode até não parecer. Eu não sei se isso é uma falha do filme em não transparecer isso pra gente, né? Que o Rodaka não parece tão transtornado assim, né? Mas por dentro, eu imagino que aquele personagem tá um caos, tá ligado? Porque olha o que ele tá fazendo, sabe? Olha como é que é a vida dele. Vivendo com estranhos, trabalhando pra caralho, sendo explorado, basicamente, né? Até a própria sobrinha do cara que contrata ele brinca que ele tá sendo explorado, né? Porque o cara faz tudo e não ganha nada, ganha só a comida, basicamente. Eu acho que essa jornada dele é bacana, faltou o início dele, mas essa conversa com jovens, assim, de agora indo contra o que tu falou, na minha opinião, eu acho que não conversa tanto assim, cara, porque é algo muito fora do comum, sabe? Não... A exploração de jovens no Japão, tu acha que é incomum, assim? Não é isso que eu quis... Não, nada a ver, não foi isso que eu quis dizer. Eu tô falando de... E mesmo que seja ou não, tá ligado? Eu tô falando que... Ele não é um personagem identificável, cara. Ninguém toma decisões assim, cara. Tipo, 1%, 0,5% das pessoas que assistiram o filme tomariam uma decisão de acordo com o Rodaka, sabe? Então eu acho que ele entra muito naquele estereótipo daquele arquétipo de protagonista que a gente não se identifica com ele. Ele tá abaixo da gente, entendeu? Ele é mais um underdog, assim, tipo, tu sente pena dele, tu quer ver ele chegar no lugar, mas tu não quer estar do lado dele, entendeu? Tu não quer ser ele, sabe? Então eu acho que no que tange a identificação, eu acho que esse personagem não funciona. Não sei se o Ellerson pode ir contra, a favor. Não, concordo. Uma coisa que eu acho que a gente não chegou a comentar, e me desculpem se a gente chegou a comentar e eu estou repetindo, acaba que eu reitero aqui, mas o lance do emprego dele, ele não tá lá porque ele quer, tá? A gente precisa deixar isso claro, porque ele chegou em Tóquio e como ele tinha fugido, e isso realmente é preocupante, eu também me incomodo com o lance de não saber o que raios aconteceu, por que ele decidiu sair de casa, né? Mas ele ter feito isso, ele ter vindo pra Tóquio, ele não conhece ninguém, ele não sabe o que fazer e ele começa a passar por umas situações complicadas. E aí, o lance dele trabalhar com isso não é porque, acho interessante, vou fazer isso. Não, é porque ele se encontra numa situação tão lascada que é a única opção que ele tem. Então acho que é importante, então acho que é importante deixar isso claro.
que ele não tá lá porque ele quer, ele precisa tá lá. É, exatamente. Por isso que eu digo que o psicológico dele deve estar um lixo, tá ligado? Tipo, Sim. ele parece estar muito bem, mas não sei, né? Talvez não esteja tão bem assim. Talvez ele esteja como eu. Brincadeira. Tu fugiu de casa, Wellerson? Que isso, não. Tá talvez gravando cast na rua, Ederson? Como assim? Ai, e com o passar dessa parte do filme, né, a gente é introduzido a novos personagens, né, que seria a Hina, o irmãozinho dela, e a Hina também tá numa situação bem complicada aí na vida dela, que ela que cuida do irmãozinho dela, e ela... Que mentidade. Pois é, exatamente. É, então verdade. ela tá... Então, assim, são duas pessoas, cara, que cometem erros, sabe? Eu acho que começa por aí, não são dois personagens humanos, eu diria, sabe? Então, decisões burras às vezes, sim, mas humanos, né? Ela também tá numa situação bem complicada, né? E eles começam a se entrelaçar esses dois personagens por conta desse poder dela, da ideia do Hodaka. E a história vai indo pra frente, né? E, na verdade, eu queria chegar num ponto aqui que eu comentei antes no cast pra vocês, que talvez, posso estar falando merda aqui, a gente tá falando do Shinkai, eu não sou melhor que o Shinkai. Mas vocês não acham que se o filme tivesse optado por não jogar tanto lance de fuga... Porque, cara, começou a vir policial, começou a vir um monte de gente atrás deles e tal. Me parece que o filme perdeu um pouco tanto do foco do misticismo, quanto do foco do romance, se é que era pra ter foco no romance, né? Parece que sim. E acaba virando só uma fuga, sabe? E uma fuga que, como o Patrick falou, super lotada de Deus Ex Máquinas, né? Onde muitas coisas aleatórias acontecem e tudo dá certo por pura aleatoriedade, assim. Então, eu acho que se o filme tivesse optado por seguir uma trilha diferente dessa, menos fuga e mais desenvolvimento desses personagens, trabalhasse um pouco melhor o passado deles e tal, e trabalhasse só em cima do drama dela desaparecer, ao invés de colocar um monte de elemento de fuga no meio, eu acho que ia ser muito melhor. Eu tô enganado? É isso que tu quis dizer, Patrick? Que tu achou o filme um pouco ruim? Sim. Explicando um pouco até o melhor, porque o motivo de eu não ter gostado do filme é porque, na minha visão, ele tentou abraçar o mundo, mas deixou tudo superficial. Eu tenho aí pelo menos 4 plots legais. Eu tenho o motivo da fuga do Hodaka. Isso por si só seria um filme muito bom. Que, por que um adolescente tá fugindo de um cantinho tranquilo, indo pra uma cidade grande, esse tipo de coisa. A dificuldade que ele passou quando ele chega, tenta conseguir emprego, ele não consegue nada. Depois entra a parte do misticismo, que é muito interessante também. Como é que os japoneses lidam com essas garotas do tempo, esse tipo de coisa. Que daria também outro filme muito massa. Tem a parte da arma que ele encontra, porque daí tem uma investigação policial onde o detetive, a pessoa que tá investigando, sei lá, fala, ele encontrou a arma de tal pessoa e essa pessoa a gente tá procurando, alguma coisa do tipo. Isso dá um plot por si só que não foi nem tocado depois. E tem toda a parte do desenvolvimento do romance, que também que para mim é outra história, que daria outra coisa, além do motivo de background lá do patrão dele ter o filho, esse tipo de coisa. Qual a ligação dele com a esposa, esse tipo de coisa tem com o casal que a gente tá presenciando, entende? Então, ele tentou fazer tanta coisa no filme e ele conseguiu trazer muitas coisas interessantes, eu não posso negar, mas ele foi tão superficial pra mim que eu não consegui me envolver com a história, eu não consegui gostar dela. E é basicamente por isso que eu acho que sim, eu concordo contigo, André. Ele se perdeu muito na narrativa, não sabia pra onde ia, eu acho que ele foi pra muitos caminhos, né? E por isso ele me perdeu na história. Aqui, contra a minha vontade, eu vou ter que concordar com o André. Tô brincando, André. Meu Mas eu realmente... Tá, mas peraí, tu vai discordar então. Não, eu tô concordando, infelizmente. eu acho que a gente começou muito bem com a narrativa de Tóquio tá densa demais, é só chuva, cadê o sol, meu Deus, que cenário distópico demais, meu Deus. E aí nós temos a Hina que controla o tempo de alguma forma, e o sol volta e dá esperança pros moradores lá de Tóquio, isso é muito bonito. E aí o lance que entrou, quando teve essa perseguição, a polícia chegou, é um ponto que, na minha opinião, poderia facilmente ser tirado.
quando inseriu esse aspecto da fuga, eu nem entendi por que ele tava lá na real. Então, assim, pra mim, não faz diferença ele tá ali, sabe? Essa parte do policial, eu acho que ele simplesmente inseriu a parte da polícia porque o filme em si, o enredo em si, não tinha um antagonista muito forte. O que é o antagonismo do filme? Até então, basicamente nada. Então, eles precisou botar alguma coisa pra ter algum tipo de senso de urgência, entende? Só a força antagônica aí é o poder de manipular o tempo, né? O misticismo, no caso. O próprio misticismo que é a força antagônica, que é a Hina sumir, né? Porque o objetivo do Hodaka, ele não tinha objetivo, mas o objetivo era chegar na Hina, ficar com a Hina, né? Essa é a única parte que eu tenho que concordar em peso, porque eu achava que ele ia fazer uma pegada igual ele fez Your Name, uma pegada mais mística, assim, com uma mensagem filosófica, com questão de separação e tal, mas, sinceramente, depois fica resolvido por aquilo ali mesmo, os policiais meio que whatever, a perseguição nem se dá por concluída direito, o cara é preso, mas depois é solto. É verdade. É verdade. Por prisão placebo, porque não gerou em nada, basicamente foi só pra dar uma adrenalina numa perseguição e depois dar Que é muito bem feita, por sinal. bem né? feita. Não podemos jogar tanta pedra. É muito bem feito, é muito bem animado. É empolgante, mas não faz sentido. Quer dizer, faz sentido, mas não ficou legal. E depois, tipo, só pra dar uma deixa pra aquela cena lá que é os dois caindo do céu, que é uma das cenas mais belas do filme em si, né? Eu acho que aqui é de consenso que o visual é inquestionável, né? O enquadramento, né? O próprio design dos personagens e a ambientação do filme inteiro é muito lindo, né, cara? A própria chuva, mano, muito bem feita. Cara, eu acho que é a água, né, se mexendo, cara. Deve ter custado uma grana fazer esse filme, cara. Eu acho que tinha um site, um dado lá, que eu não lembro agora o dado de cabeça, mas assim, um dado bem expressivo. Claro que animes ainda têm um custo bem mais baixo que, por exemplo, um Frozen da vida, né, da Disney e tal. Mas ainda foi um custo bem mais alto do que outros animes, né? E, cara... que bom, eu achei que eu ia falar besteira quando eu levantei esse ponto da narrativa, que foi algo que eu percebi, na verdade, bem depois. Eu escrevi um texto, inclusive, sobre esse filme lá na cúpula, e eu não menciono esse ponto de falha, na minha opinião, porque eu refleti sobre ele só depois. Eu vejo como um problema, tá? Eu continuo achando o filme muito bom. Sendo bem sincero, a gente chega... Só adiantando aqui pra todo mundo não achar que eu tô atacando pedra aqui também. Mas eu acho o filme muito legal, ele me entreteve de verdade, assim, eu gostei bastante. E só que esse ponto aí, realmente, ele deixou... Cara, foi uns 20 minutos ali que eles podiam ter trabalhado o passado da gurizada, sabe? Mas, o André, uma coisa que tu falou ali, que eu só não quis entrar no meio pra não atrapalhar, a questão da arma. Na minha opinião, quando a arma foi mostrada, sem querer fazer aquela piada da arma de novo... Da Chekhov lá... Eu jurei que aquela arma ia ser, tipo, gatilho pra alguma coisa muito importante no filme. Tipo, alguém vai morrer ou alguém vai tomar um tiro que vai dar deixa pra alguma coisa muito importante, sabe? Eu criei uma expectativa muito... Cara, muito grande em cima da arma. Tipo, cara, alguém vai morrer, velho. Eu pensei também. Porque, tipo... Não é do fetiche do cara botar uma arma, sabe? Mesmo com contexto policial no meio, assim. Feitiço. Porque, cara, ele não coloca esse aspecto de vida ou morte, assim, nos outros filmes dele. Cara, não, eu entendo o que o Dude quer dizer, cara. A gente cria uma expectativa, né, em cima dessa arma. E eu acho que, como eu até comentei antes de falar o que eu falei antes ali sobre a narrativa, Feitio. quando eu tava falando sobre o Hodaka, a arma, ela serviu literalmente como um gatilho, né? Ó, o trocadilho. Como um gatilho pra mostrar pra gente que o cara tá colapsado por dentro. Tipo, ele tomou a decisão de atirar e ele ia matar aquela pessoa. Acontece que não pegou, ele errou, sem querer, tá ligado? Mas, tipo, te imagina com 16 anos apontando a arma pra alguém e tomando a decisão de matar aquela pessoa, sabe? Não é uma decisão que tu toma pode ser uma decisão que tu toma impulsivamente, beleza? Só que, ao mesmo tempo, tipo, olha o quão transtornado tem que estar a tua cabeça, sabe? Então, é difícil, sabe? Então, eu acho que só pra isso que ela serviu, assim. Mas eu acho que... Só que, Dude, também convenhamos que um filme como foi feito, né? Ele é um filme mainstream, tá ligado? Não é um filme pra ser seletivo com o seu público. Então, ele não ia tratar de um drama tão pesado, eu acho. Uma coisa que eu parei pra perceber bastante é que... Não querendo comparar, mas já comparando com Your Name, né? O Your Name, ele é mais mastigado do que esse filme, sabe? Esse filme tem muita coisa que tu não consegue... Não é entregue pra ti, tipo, de uma maneira mais entendível. E vocês não acharam estranho também o fato de ele ter atirado alguém, ter rolado aquele drama lá depois, de ele ter meio que se arrependido do que ele fez, e aquilo não afetou em nada depois daquela cena?
Ou ele continua normal? Não, na verdade, afetou, né? Porque a perseguição policial ocorre só por causa disso, né? Eles encontram ele pela câmera de segurança, né? E aí que eles descobrem que ele é um cara que tá fugitivo, né? Um adolescente fugitivo, e a perseguição ocorre por aí, né? Então, não dá pra dizer que não levou a nada. O problema é que levou pra uma coisa que a gente não gostou aqui, em consenso, né? Sim. Nós 4, né? Falou até também emocionalmente, né? Pro Hodaka, tá. não aconteceu nada com ele. Ele continua a mesma coisa. Entendi. Tu quer dizer que ele não evoluiu como personagem, mesmo após o acontecido. Realmente, Realmente, eu até queria abrir pra vocês aqui, que eu gostaria de ter reassistido o filme, mas eu não reassisti, tá? Não deu tempo pra reassistir, então eu não lembro desses pequenos detalhes, assim, mas eu tô lembrado, assim, eu concordo contigo, Patrick. Eu fiz vocês três concordar comigo. Não, nesse ponto aí é verdade, não... Não tem como discordar desse ponto de perseguição, cara. Foi o único ponto que foi em contraste com o que geralmente é a pegada dele, tá ligado? Não tem muito da cara dele fazer aquilo ali, sabe? Não sei se ele tava querendo se reinventar, fazer alguma coisa diferente, mas que foi inesperado foi, mas que na minha opinião não encaixou depois que tu fazer uma comparação em geral. Sobre o ritmo, que o Dude apontou como um possível problema, né, de aprofundamento, e que foi muito superficial, o Patrick também levantou como problema, eu acho que, agora que eu refleti sobre isso agora, tá? Quando eu escrevi sobre esse filme, eu defendi o ritmo do filme porque o filme era pra ser um filme de fuga, sabe? Depois que eu percebi que a fuga não ficou legal, sabe? Mas eu acho que o Shinkai, ele queria contar uma história realmente que a gente ficasse, tipo, na ponta da cadeira vendo, sabe? Que a gente ficava, tipo, cara, o que vai acontecer? Meu Deus, os policiais vão pegar o cara. Ou os tira, mano, tá ligado? Alguma coisa assim. Só que dá a impressão que o que tinha antes era melhor. Depois que tu para pra pensar. O drama da menina, o lance dele fugir de casa e tal. Que tá ligado com a polícia, né? Claro. Mas o drama do personagem ficou mais interessante quando eu comecei a digerir um pouco o filme. E a parte da polícia começou a ser um pouco descartável. Então, por isso que esse ritmo do filme... Aí, se eu sou contra o ritmo de fuga, eu sou obrigado a ser contra esse ritmo acelerado, né? Não tem como eu ser a favor de um e contra o outro, né? Então, eu não sei se eu consegui me expressar bem aqui. É foda, mano, porque ao mesmo tempo que tu tá fazendo um paralelo, fazendo críticas sobre uma visão jovem, sobre questões trabalhistas ali, ele faz essa perseguição que não tem nada a ver com o que ele tá querendo passar, tá ligado? Tem muita coisa junto no momento. Será que é um guilty pleasure isso aí, cara? Porque a gente tá falando tudo isso e eu ainda quero ver de novo, cara. Olha que merda. É foda. É porque, cara, temos que concordar uma coisa, né? A equipe de publicidade do Makoto Shinkai é muito foda, porque quando foi anunciado, pelo menos esse filme, é como se tivesse, tipo, Makoto Shinkai na frente e o título do filme depois, tá ligado? Claro, né? Mas isso aí é qualquer estagiário ia perceber, né? Depois do estouro que foi Your Name em 2016, podia colocar, assim, Weather With You em fonte 10 e colocar do mesmo diretor de Your Name em fonte 14 no pôster do filme, que ia ser a mesma coisa, eu acho, tá ligado? Sem querer ser muito otário aqui, mas olha, sinceramente, né? O filme não é um 6, mas ele também não é um 10, tá ligado? Ele fica meio que entre o 8 ali. Concordo. Sendo que Your Name pra mim é 10, tá ligado? E como prometido no comecinho do cast, a gente ia chegar nesse ponto, eu queria jogar pra vocês, eu até joguei lá no comecinho, mas aqui eu queria que a gente fosse um pouco mais além, ou pelo menos eu entender um pouco melhor esse lado de vocês também. Cara, vocês, sendo bem sincero, vocês acham que o nosso julgamento, ou o julgamento de outras pessoas, ele foi muito afetado por Your Name? Tipo assim, imagina tu sendo um grande diretor, que é o caso do Makoto Shinkai, tu lança o mega hit, tá ligado? O anime, o filme mais lucrativo de todos os tempos. Todo mundo gostou, até a minha mãe viu Your Name, literalmente. E esse peso, cara, será que carregar esse peso, será que as pessoas não esperavam demais de um próximo filme dele? Será que a gente não foi esperando muito? Enfim, o que tu acha, Wellerson, sobre isso? Tu que apontou antes que a gente tem que se separar bem. Que Your Name é o título, né, que carrega o Makoto, tudo que ele significa e representa pra cultura otaku, e não somente, né, pra nós, é irrefutável. Mas é aquele negócio que eu comentei no início do cast, né? Tu usar como comparativo pra ficar desmerecendo uma obra eu não acho legal. Mas assim, eu particularmente, tá, essa é a minha opinião, eu assisti Your Name, gostei de Your Name, e quando eu assisti Genki no Ko, eu não assisti em momento nenhum pensando em Your Name ou pensando, vamos ver se ele conseguiu superar o que ele fez em Your Name. Caramba, Porque, assim, sério? Tu conseguiu, cara? Juro.
É por isso que eu falei minha opinião, porque eu acho que ninguém aqui conseguiu fazer isso. Ah, é impossível. Ainda 2 jovens, os personagens aparecem no filme, se passa em Tóquio, cara. Pior que o foda foi que eu fiz um paralelo ali ainda com o Jardim das Palavras, 5 centímetros, Your Name, mas esse, pô, não, pra mim não tinha como não fazer a comparação. Mas é uma camada que ele curte trabalhar, tá ligado? Eu entendo. Sim. O que eu tô tentando dizer é que não é que é impossível tu não fazer comparação. Eu fui pra não fazer comparação, entendeu? A minha visão é de eu vou assistir pra não fazer comparação. Mas como eu comentei, tem até certas cenas no filme de Tenkinoko que tem uns personagens de Your Name. Caralho. Então é impossível tu assistir e não ser remetido de alguma forma. Seja por personagens ou por elementos que estão jogados ali em algum ponto. Mas o lance é, eu tentei assistir e eu assisti pensando, esse daqui é um filme independente de qualquer outro. Eu tô vendo a história desse daqui e o que ele quer passar com isso daqui. Então assim, é melhor que Your Name? Aí é outros 500, né? Mas... Vamos entrar nesse tópico, Vamos então? entrar aqui agora, vai! Eu acho que se a gente fazer um comparativo, já falando de comparação, né? Com o Masaki Yuasa. Cara, tem obra que ele desossou, destruiu, mas tem obra que, obviamente, ele não consegue extrair o 100% dele, sabe? Mas sempre que a gente fala do Yuasa, a gente fala das obras dele, entendeu? Então, o ponto que eu quis levantar seria tipo assim, até que ponto... É que não é um grande sucesso na proporção que Your Name foi, não é controlável. O Makoto Shinkai, quando fez esse filme, ele não pensou assim, ó, esse aqui vai ser o anime que mais vendeu na história. Não. Ele não pensou nisso. Ele mesmo fala isso em entrevistas. Inclusive, tem entrevista que ele fala assim, parem de assistir o meu filme. Eu vi. Cara, não é a primeira obra dele, tá ligado? Não é a primeira obra dele. Mas hoje, porra, é Your Name. E esse cara tá lá, com o nome Your Name. Tudo que ele fazer agora, cara, vai puxar pra Your Name. Eu acho que é impossível não puxar, sabe? Então ele tava até pedindo pro pessoal não ver mais, que, cara, eu não quero me sentir nessa pressão de escrever um próximo título e vocês esperar que eu faça de novo o anime que mais venda na história, sabe? Ele criou o próprio benchmark, né, cara? Tá ligado aquela música que uma banda cria, que faz sucesso pra caramba, que ela tem que ficar, tipo, tocando por anos e anos e anos, até encerrar a carreira? Como produtor, eu acho que é um lixo, né? Tu deve sentir um cocô, acho, né? Porque às vezes tu quer mudar e a tua mudança, mas tá diferente de Your Name, mas, pô, o Your Name era melhor, tá ligado? Não é melhor voltar pra essa pegada? Que horrível, Tá velho. Deve ser muito chato, cara. Tudo que tu faz, porra, mas Your Name... Daí, tipo assim, pega anos depois ele lança um filme de mecha e tem um romance no filme, mas no Your Name ele trata o romance de uma maneira bem diferente. Sim, certeza, cara. Ele tá fadado, ele criou mano. o maior sucesso e a maior desgraça dele, eu acho, tá ligado? É meio que o estigma dos atores de Harry Potter, por exemplo, o Daniel. Ele vai fazer qualquer outro papel, nossa, Harry Potter tá diferente. Cara, Bah, velho, agora que vocês falaram, deu pra perceber que, mano, nem tudo é ouro, tá ligado? Nem tudo é ouro. Eu, parecido com o Ederson, eu tenho que até admitir que eu sabia que o diretor que fez esse filme, o Tenkinoko, era de um outro filme famoso, mas eu não fazia ligação com Your Name. Eu fui fazer agora com vocês falando, porque eu assisti muito recentemente, né? Faz algumas horas. E, tipo, eu senti ser parecido com Your Name por essas coisas que eu falei no início, né? Sem toque, ser um casal, romance, ter a parte sobrenatural. Mas eu me senti incomodado quando apareceu um ou dois personagens que eu não já vi esse cara em outro lugar. Senti incomodado. Foi um fanservicezão, né? Cara, eu achei do caralho, mano. Eu acho que, cara, é teoria de fã maluco, né? Sou fã e quero service, mano. Mano, sou fã e quero service, porra. Cara, vocês não acham que o Makoto Shinkai vai tentar fazer outra história dentro do mesmo universo pra aproveitar a ideia do misticismo? Porque, tipo assim, quando mostrou os dois personagens naquele momento, depois de ter mostrado o segundo, né? Porque mostrou primeiro o cara e depois a guria dos perfumes, que era do Your Name. Ah, era ela. Eu só tinha reconhecido o cara. Tava escrito Mitsuha no negócio dela, porra. Sim, aí o que acontece? Quando os dois caíram no filme, eu pensei, cara, nesse momento eu comprei todo o misticismo desse filme. Pode aparecer, sei lá, um Charizard voando que eu compro, mano. Porque, tipo, fez uma conexão com outro filme que pegou em mim e disse, mano, eu gosto muito de Your Name, eu comprava tudo em Your Name. Então eu tô comprando todo o misticismo aqui porque tá no mesmo universo, sabe? Então eu acho que isso foi uma ideia pra mim do caralho, mano. Do caralho. Ele Foi ter legal. juntado os dois universos
do caralho. Ele só tem que tomar cuidado, né? Porque também daqui a pouco vira o episódio onde a gente vê todos os Power Rangers vermelhos, né? Aí não dá. E tem aquilo, né? Ele tá aí nas entrevistas falando pra não lembrar mais assistir o Your Name, mas ele tá lá misturando os dois filmes. Como é que a gente vai fazer isso? Real. Cara, te falar a real, tá? Que sendo bem sincero, tá? Eu não conheço o Makoto Shinkai, mas eu não duvido que isso não tenha sido uma decisão dele, tá? Tá ligado? Será? Tipo, alguém falou... Porque não são personagens que impactam diretamente na trama, tá ligado? Podia ser qualquer outro ali no lugar. Só fez um link ali, tipo, eles fizeram sentido, mas podia ser o João e a Maria que não ia mudar nada, sabe? Dentro da história de Tenki no Ko, né? Então acho que pode ter sido até uma decisão da produtora, tipo, bota aí o fanservice que a gurizada vai compartilhar, mano. Será que foi tipo, coloca os dois personagens lá pra nós fazer uma graninha aí a mais, porque pra chamar Pode atenção? ser, vai saber, mano. E agora, o que passou na cabeça dos irmãos? Vai saber. Não sei, Pois né? é, né? Eu super farei isso pelo marketing. Aí, ó o marqueteiro falando, ó. Já ficou meio claro que gostamos, não gostamos. Eu confesso que eu tinha gostado mais até ter essa conversa. Mas cara, eu ainda acho que é um filme que eu reassistiria, com certeza, tá? Eu realmente gostei. Tanto que eu escrevi aquela crítica logo depois de ter assistido. E li outras críticas e vi que tinha pessoas que compactuavam com a minha opinião, outras não, né? Mas eu sinto que é um filme que vai envelhecer bem na minha cabeça também, assim como Your Name. E, bom, eu acho que a gente pode entrar mais pros pensamentos finais mesmo, deixar um parecer geral aí que cada um teve sobre essa obra. Então vamos começar aí com um convidadíssimo, senhor Caçula Wellerson. Dá o teu veredito final aí sobre Tenki no Ko. Eu acho o seguinte, a visão final, compactuo com o Dude, não é um 6, nem um 10, mas tá no meio disso. É um bom filme. É um filme que vale a pena assistir. E eu acho que o final dele é o final mais real, né? Que se torna mais tangível pra gente. Porque eu não vou entregar o final aqui, tá? Eu, pelo menos, não. Se o resto quiser entregar, né? Não precisa entregar, mas pode falar sobre o final. Beleza, então a gente vai deixar o benefício da dúvida pra vocês. Mas o final, ele se aproxima muito da realidade, porque não é... Diferente dos outros filmes do Shinkai, né? Que a gente fez um paralelo um pouco com os outros que ele já produziu. O final, ele não necessariamente é ruim, mas também não necessariamente é bom. Então, assim, em aberto, né? É em aberto, então assim, a vida é em aberto, então não quer dizer que tudo vai terminar muito bem, ou tudo vai terminar uma completa desgraça. Então, a gente vive ali no equilíbrio, e esse final de Tenki no Ko é esse equilíbrio. Então, eu gostei bastante do final do filme. Antes de falar do final, as minhas considerações pelo filme são as seguintes. Eu gostei muito do Tenki no Ko, muito pelo fato de ele fazer um paralelo com questões mais atuais do Japão, né? Mas também universais, né? Ele ter discussões sociais sobre temas, a juventudes e mudanças climáticas, consciência com a natureza e tudo mais por questão da chuva, né? Porque realmente ali tem uma pegada de questão ambiental. Não sei se vocês viram, saiu algumas notícias aí em alguns portais que fazem notícia do Japão, que tipo tem ruas sendo inundadas com chuvas agora do verão. Então, tipo, é um tema atual, esse tema de ambiente, natureza e aquecimento global, né? Na minha opinião, ele discute a dificuldade no mercado de trabalho e a pressão dos jovens. Eu até fiz um paralelo no começo do cast com um apanhador no campo de centeio, né? Que o Makoto Shinkai leu e fez meio que uma releitura um pouco bem diferente da história, né? Mas pra gente ter um pouco mais de visão da vida dos jovens no Japão, né? E, cara... Filme 8, muito bom, e eu concordo praticamente totalmente com o que o Wellers falou do final. O final não é tudo aquilo, mas ele é satisfatório por ser também bem diferente. Eu, por outro lado, sou meio que uma ovelha negra aqui, né, cara? Novidade. Mas assim, no fim, refletindo em toda essa nossa conversa, eu fico imaginando se eu era o público-alvo, assim. Eu acredito que não me pegou, mas isso não quer dizer que o filme seja ruim. Os problemas que eu levantei aqui durante o cast. Eu acho que se você gosta de um romance, um slice of life, um filmezinho bom pra assistir numa tarde, vale a pena. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Pra não tacar pedra aqui no final, eu acho que eu vou ficar nessa um pouco positivo. Caraca. A gente tá indignado com isso. Tu não gostou nem do final, Patrick? Cara, pra ser sincero, eu não assistiria de novo. Sim, eu ficaria um pouco longe do filme. Meu amigo. Entendi. O Dude tá indignado. Cara, o Dude tá... Pelo amor de Deus, cara. Daqui a pouco o Dude liga o drop hack no Patrick ali, pra ele cair igual no último cast. Daqui a pouco tá batendo aqui em casa. Vou lá cortar o poste do Patrick de novo, mano. Eu tinha falado na minha crítica que eu gostei mais do que Your Name desse filme. Eu acho que eu precisaria reassistir os dois pra poder fazer uma análise mais precisa, tá? Mas é um filme que eu tô com muito mais
com o Dude e com o Patrick. Desculpa, com o Dude e com o Ellerson. Eu acho que é um filme completamente recomendável, tá? Eu não acho que, como o Patrick falou, pode não ter atingido ele muito bem, né? Mas eu acho que, num geral, é um filme muito bom. E eu gosto também do que ele representa, sabe? Porque o Your Name, ele ainda tem uma pegada bem, tipo, japonesa, digamos assim, né? O Tenki no Ko, ele já foge mais um pouco. Na minha opinião, é uma produção bem hollywoodiana, sabe? Tipo, é basicamente um filme hollywoodiano com um miticismo japonês ali, porque ele vai fazer, porque ele é japonês, tá? Deve se orgulhar dos miticismos deles, tal, enfim, gosta disso. Mas eu acho que tem uma pegada muito... Eu até brinco na crítica que eu falo que é uma pegada para o mundo, sabe? É um filme, ele já fez, já pensando em como Your Name atingiu o mundo inteiro. Esse foi uma produção querendo atingir o mundo inteiro. Diferente do que foi o Your Name. Na minha opinião, quando ele fez Your Name, ele não queria atingir o mundo inteiro. E atingiu, tá ligado? Esse, ele foi com o pensamento de eu quero atingir o mundo inteiro. E acabou errando em algumas coisas. Talvez por não conhecer muito bem os gostos, talvez os japoneses tenham ficado super apaixonados por Tenki no Ko também, né? Porque pra lá ele acertou, mas pra cá, como ele tentou produzir pra gente também, ao mesmo tempo, não pegou tão bem, talvez em alguns pontos, né? Mas ainda mais que a gente comparou muito com Your Name, é difícil não comparar, né? Eu acho que ele foi bem sucedido no que ele queria, porque afinal lucrou pra cacete, mostrou que ele é competente, né, que ele é consistente também, porque se tu fores ver, continua sendo um bom filme. Os outros dele ali que a gente citou ao longo do cast também são bons filmes, então eu acho que ele sabe trabalhar muito bem pra atingir as massas, tá ligado? Tipo, ele produz um bagulho mainstream pra atingir todo mundo e é um negócio bom, sabe? Eu não acho que ele seja genial, sabe? Pode ser genial porque, porra, em termos de lucratividade o cara é genial, tá ligado? Mas eu não acho que seja um negócio tão fora da cachola assim pra... Meu Deus, olha isso, sabe? E é um filme que entretém, é um filme que diverte. Eu fiquei na ponta da cadeira assistindo, tá? Apesar de tudo que eu falei aqui, a primeira vez que eu assisti, talvez na segunda vez não fique. Mas na primeira vez eu fiquei. E com certeza é um filme bem recomendável, tá? Quem não assistiu ainda, a gente não deu spoiler aqui, foi isento de spoiler, basicamente. A gente só levantou a trama, que é basicamente a menina possivelmente sumir. Se ela some ou não, você vai ter que assistir, sabe? Basicamente é isso, assim. Eu acho que é um filme que vale bastante a pena. Agora a pergunta que não quer calar. A tua mãe assistiu? Não tem dublado, né? Não tem dublado? Ah, não tem dublado ainda, né? Não, Uma hora chega, sempre assim, chega. parece que aquela... Eu não sei se a Sinópolis trouxe ali, que fez um evento ali esse ano. Eu não entendi muita coisa, na verdade, tá? Quando que eles trouxeram, como que trouxeram, mas eu sei que trouxeram, tanto que tem o título oficial brasileiro, né, Português Brasil, mas eu não sei se veio dublado, se foi legendado, onde que passaram essa porra, porque a gente tá no meio da pandemia do coronavírus, eu não sei onde é que passaram essa merda, mas eu não sei se foi online, não sei se foi um drive-thru no carro, sei lá. Mas eu acredito que daqui a pouco vai sair no servidor de streaming aí, Netflix ou Amazon. Vai, eu acho que vai. Your Name demorou pra caramba, né, pra entrar. O Your Name não foi do dia pra noite que fez todo o dinheiro que ele fez, então, e toda a fama também que ele fez, né, porque muita gente ficava falando sobre Your Name ali, Your Name aqui. Só ficou realmente bem famoso depois que todo mundo assistiu, depois de muito tempo, depois de ter ido pra vários países, teria anunciado em cinema, aí todo mundo ficou curioso, foi lá e viu. Uhum. Cara, é muito louco, porque eu tenho aqui, né, uns números só pra gente poder fechar, mas Your Name, olha a loucura, Your Name no Japão fez 5 milhões de dólares. Em termos de faturamento, no Japão. No mundo, fez 352 milhões de dólares. Fora dos cinemas japoneses. Dá pra perceber que o mundo é maior que o Japão, né? Então tem que produzir pro mundo. Temos um Sherlock Holmes aqui. Esquece o mercado nacional, Makoto. Só produz pra fora, mano. Se manda Estados Unidos, Canadá, Europa aí, ó. E só pra um termo comparativo, o Tenki no Ko, o Weathering With You, no Japão, fez 7,8 milhões. Ou seja, mais que Your Name. Provavelmente porque muita gente ouviu falar depois, né, e tal, e foi ver. E internacionalmente, contudo, ele fez 185 milhões. Então ele fez metade, basicamente, do que Your Name fez fora. Mas ainda é muita grana. É muita grana, né, cara? É muita grana, né? Daí se compara. Mas vem cá, Dude, me conta. O que tu acha que fez o guri fugir de casa lá? Ah, mano, ele deve ter pirateado anime. Com certeza, é o mais óbvio essa. Bom,
Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham curtido esse papo que eu achei que ia ser só pra um lado, mas foi pros dois e foi mais pro outro ainda. Mas tudo bem. E bom, vamos abrir espaço aqui então pro pessoal poder divulgar suas próprias redes sociais aqui, em especial o Ellerson, que pra quem não sabe, ele é produtor de conteúdo independente da Cúpula, ele tá em vários projetos ao mesmo tempo, eu não sei como é que esse guri vive. Mas é isso aí, então, Ellerson, pode fazer um espacinho aí, dizer onde é que o pessoal pode te encontrar, o que tu produz aí, fica à vontade. Bom, gurizada, além da Cúpula, né, eu também escrevo pro Anime United, então se você quiser ler outras críticas que eu faço além da Cúpula, pode dar uma conferida lá no blog. Eu também faço vídeos para a página do Facebook da United, você pode encontrar lá algumas dicas e reviews de animes e mangás, beleza? E por fim, também tem um canal no YouTube chamado Meu Mundo Otaku, que eu também falo sobre animes e mangás. Se você quiser dar uma conferida, pode dar uma olhadinha lá. E as minhas redes sociais é @wellcr_silva. É tudo isso. Twitter, Instagram e Facebook. Também tem o podcast Depois das Duas. Tu pode encontrar no Spotify, lá no Anchor ou qualquer plataforma digital, você pode ouvir. Lá eu falo sobre a cultura pop no geral, não somente sobre a cultura otaku, beleza? Não, o Patrick eu não quero nem saber, Dude. Onde é que o pessoal pode te encontrar? Pode me encontrar no Twitter, @lucasdude, com 2 U's no Dude. E no Twitter, vocês podem me encontrar como lucasdude, com 2 I's no... Tu falou Twitter 2 vezes, mano. Ah, mano, é Twitter e Twitter, só porque o Instagram tá lá só por tá, velho. Eu nem posto foto no Instagram. Nem manda no Instagram. Não sei por que tu fala pra te seguir no O Instagram. Facebook mesmo é o deserto. Vai, vou dar o gosto pro Patrick, você vai. Onde é que o pessoal pode te encontrar, Patrick? Hoje eu já fui... Taquei muita pedra, vou ser um pouco bonzinho aqui no final. O meu Twitter é PatrickFN. Tem 2 Is, Patrick e CK. Esse é meu... Se querer me encontrar, eu tô por lá. Viu, Patrick? É difícil. CK. É difícil ser bonzinho com os outros. Tem CK no teu... Patrick com CK. mano. Ah, tá! Patrick? Nossa, mano! Meu amigo, NA amizade. Hein? Tu não sabe meu nome, André? Não, eu tô disfarçando a amizade agora. Pera aí, deixa eu acessar o Facebook. Eu achei que tu tava falando do teu sobrenome, mano. Não tava entendendo nada, velho. Tá falando de sobrenome aí? Tu sempre erra meu sobrenome, mano. Tá me tirando. Sempre escreve meu sobrenome errado, porra. É o E, bom, é o e Gione com 2N, não é? Tô brincando também. Isso. 3N. E, bom, e quem quiser me acompanhar também, trocar uma ideia comigo sobre anime, sobre mangá, sobre qualquer coisa que vocês acham pertinente aí, segue lá só no Twitter mesmo, né? No resto, não tenho tanta interatividade assim, pelo menos no que tange a Cúpula. É @André_Ugione, com 2 Gs, tá, Patrick? E no final. Eu sei. Ai, meu Deus. É isso aí. Obrigado por ouvir, pessoal. Falou. Falou. Falou! Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.